Fala comigo, turma! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Para você que ainda não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Carlos André e você está no canal do Profeta. Vamos juntos analisar o mercado do nosso sabadão, dia 16 de setembro. Então, vem comigo! Turma, antes de começar, vou pedir para vocês que ainda estão aqui pela primeira vez ou vocês que já me acompanham e ainda não são inscritos no meu canal, para clicar no botão de se inscrever aí embaixo e também já deixar um like nesse vídeo, tá? Estamos com 7.700 inscritos, bora bater 8.000, bora continuar crescendo. Tem mais de 1.100 vídeos aqui, já estou gravando mais de 1.000 dias consecutivos aqui para vocês, então dê essa moral aí, beleza? Se inscrevendo vocês vão ajudar demais ao canal continuar crescendo e seu like também ajuda bastante, beleza? Dito isso, vamos embora para os jogos, mas antes vou dar 3 ligas para vocês ficarem de olho, beleza? 2 ligas começam cedo e 1 é mais tarde, mas como tem muitas oportunidades no sabadão, tem mais de 20 jogos analisados, vou fazer alguns bilhetes aqui com vocês, então não pula. Vai ficar muito longo se eu trouxer tudo, tá? Segunda divisão do Campeonato Alemão e terceira divisão do Campeonato Alemão. 90% desses jogos vão sair mais de um gol e meio, então fiquem ligados e também fiquem ligados no over gol HT, ou seja, sair gol no primeiro tempo. E mais tarde, de noite, no sabadão, tem MLS, também fiquem ligados porque também é um campeonato muito bom para gols, beleza? São 3 torneios que eu vou abordar, mas não vou trazer aqui para o YouTube porque senão vai ficar muito longo. Vamos para os nossos jogos do dia. Lembrando, não pula porque vai ter várias oportunidades no decorrer do vídeo. Começando 8h30 da manhã, Wolverhampton contra Liverpool. Já vou clicar aqui na função criar aposta que a Betano nos disponibiliza para a gente fazer uma duplinha de mais segurança nesse jogo. O Wolverhampton, ele vem de 2 vitórias e 3 derrotas, enquanto o Liverpool 4 vitórias e 1 empate. Ótimo, o Liverpool tá bem, o Liverpool voltou a ser respeitado e por isso as odds do Liverpool já vão começar a diminuir mais, tá? 1,47. Se fosse o Liverpool da temporada passada, essa odd aí tava 1,60, 1,65. Por que eu tô dando essa informação? Porque essa vitória do Liverpool, ela pode acontecer, mas eu prefiro pegar ela no ao vivo, beleza? Mas por conta da cotação. X2 fora, ou seja, Liverpool ou empate e mais de 1,5 gol na partida, dando uma odd de 1,30 para você ter mais segurança e reduzir um pouquinho o risco, né? Ter mais uma odd um pouco parecida com essa odd da vitória, sendo que com um risco um pouco mais reduzido. Eu vejo saindo 2 gols na partida, mas eu não vejo ainda o Liverpool vencendo. No ao vivo, com a odd um pouco mais valorizada, aí eu tento assumir esse risco. Esse jogo é às 8h30 da manhã. Juventus contra Lazio, 10 da manhã, fiquem ligados nisso também, tá? Muitos jogos do sabadão vão acontecer antes do meio-dia. Então se tu é aquele cara ou aquela mulher que gosta de tomar uma cervejinha na sexta-feira e costuma perder a hora, todo vídeo meu que é postado aqui é postado um dia antes, às 7 da noite. Então se você vai perder o sabadão cedo, assiste o vídeo antes, na própria sexta ou um dia antes, né? Sempre posto um dia antes, para que vocês consigam acompanhar e não perder tantas oportunidades. Juventus contra Lazio, eu gosto da Juve jogando em casa porque ela sempre tem uma cotação alta, ou quase sempre, e ela sempre pelo menos consegue, na grande maioria, lógico, sair com pelo menos um empate. Então essa odd de 1,91 da Juventus é interessante para a gente trabalhar com a chance dupla casa, 1x, né, pagando 1,24. Ou seja, se a Juve vencer ou empatar, é green. Profeta, por que você não entra na vitória? Porque a Lazio venceu o último jogo, tá? Vou mostrar aqui os últimos 5 jogos. A Lazio venceu o último jogo. Se eu não estou enganado, esse jogo aqui foi contra o Napoli, tá? A Lazio venceu o Napoli na casa do Napoli. Então ela tá com uma certa moral. E a Juve vem de 3 vitórias e 2 empates, enquanto a Lazio, 1 vitória e 4 derrotas. Por isso, eu prefiro na chance dupla, porque a Lazio já mostrou que ela acordou, tá? Chance dupla, Juve, e vamos embora continuar nos jogos. 3 joguinhos da Bundesliga, já vou adiantando que os 3 são bons para gols, mas esse aqui em específico, né, RB Leipzig contra Augsburgo, eu também vou querer pegar a vitória do RB. Cliquei na função criar aposta, RB Leipzig para vencer, com mais de 1,5 gols na partida. Profeta, por que você está indo na vitória do RB? Simples, porque o RB nos últimos 5 jogos venceu 4. Dentre essas vitórias do começo da temporada do RB, temos um jogo que ele foi campeão em cima do Bayern. Então o RB Leipzig está bem estruturado, é um time que vai um dia conseguir vencer uma Bundesliga. Por enquanto, eu acho que ainda é do Bayern de Munique, tem o Bayer Leverkusen brigando, mas é um time bem estruturado e vai pegar um Augsburgo que ainda não venceu na temporada, né? São 3 derrotas e 2 empates. Por isso, a vitória do Leipzig com mais de 1,5 gols, essa odd de 1,37 já é uma boa opção.
Se você pegar essa odd de 1,37 com a odd do Liverpool de 1,30, acabou, filho. Pra que se arriscar mais? Já dá quase uma odd 1,90 ou até próximo de 2, tá? E essa única derrota do RB aqui foi para o Bayer Leverkusen, acho que foi 4-3 ou foi 5-3, 4-2. Deixa eu ver aqui, se eu clicar aqui acho que aparece. 3-2 Leverkusen, tá? Então foi um jogo bem massa de assistir. E é isso, RB para vencer, com mais de 1,5 gol na partida, 10h30 da manhã. E os outros 2 jogos da Bundesliga são jogos para gols, tá? Então não vou enrolar muito para que o vídeo não fique tão longo. Freiburg contra Borussia Dortmund, mais de 1,5 gol. Pô, Profeta, odd muito baixa, eu sei, eu entendo, mas é Bundesliga, é o que acontece. Para fechar bilhete, é uma boa pegada. São 2 times que vêm de jogos marcando e sofrendo gols, então é interessante esse mais de 1,5 gol. E também mais um jogo para mais de 1,5 gol, menos 0,5 contra Stuttgart, 1,23, tá uma boa cotação. E eu tô dentro também. 11 da manhã, Celtic contra Dundee. Dundee é um time que subiu de divisão agora. É um time que eu acompanhava na segunda divisão, tá? O Celtic vem de 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. E o Dundee, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Para esse jogo, não fica tão interessante a vitória do Celtic, tá? Porque 1,13 não é a cotação que a gente trabalha para a vitória. Mesmo que o Celtic vença, pode ser não vença tão facilmente e essa odd acabe subindo, tá? E no ao vivo você pode tentar pegar uma odd com um pouco mais de valor. Eu vou aqui num primeiro tempo e quero que saia pelo menos um golzinho no primeiro tempo. Odd de 1,24 é uma ótima odd para um jogo onde tende a ser um jogo de muitos gols, principalmente pelo lado do Celtic. 11 da manhã também, Manchester United contra Brighton, jogaço de bola. E o United vem de 2 vitórias, 2 derrotas, 1 empate. E o Brighton, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Qual foi essa última vitória do United aqui que eu não lembro? 3-1 pro Arsenal, jogaço. E perdeu pro Tottenham. E o United, quando pegou os 2 top 6 por enquanto, perdeu, né? Jogo bom para gols, tá? O Brighton é um time que quando vence, ele vence fazendo mais de 1,5 gol na partida, tá? E o United, nas 2 últimas derrotas que ele teve, foram derrotas de gols, tá? E o empate também foi 1-1. Então, temos esse mais de 1,5 gol aqui. A 1,14. Nossa, tô fora. Esquece, turma. Vi agora a odd do mais de 1,5 gol. Vamos ter que esperar um pouquinho essa cotação subir. E aí, enquanto essa cotação não sobe no ao vivo, enquanto o jogo tá 0-0, você fica de olho no mercado de escanteios, tá? E o United é um time que gosta de fazer o time adversário ocupar a sua linha defensiva para que o United tenha campo para correr. O United é um time que gosta de jogar em contra-ataques com velocidade. Beleza? Peguem essa dica aí. Esse mais de 4,5 escanteios para fazer de entrada única no primeiro tempo é uma boa. E o mais de 3,5 escanteios no primeiro tempo para você fazer uma dupla ou uma tripla a 1,30 também é uma boa. Fica a seu critério. Profeta, não gosta do mercado de escanteios. Esse mais de 1,5 gol, se eu fosse você, eu esperava valorizar no ao vivo. Tottenham contra Sheffield United, 11 da manhã. Também aqui é Tottenham para vencer, tá? Tottenham tá vivendo uma boa fase. São 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. E vai pegar o Sheffield United que infelizmente deve cair, né? É um time que não conseguiu começar bem a Premier League. E quando um time que acaba de subir já sobe apanhando de Deus e o mundo, fica difícil. Esse empate aqui foi contra o Everton, que também é um time que já tem 2 temporadas que tá brigando para não cair. Então assim, tende a ser um jogo mais tranquilo pro Tottenham, que começou bem, deve brigar aí por vaga na Champions League. Por isso, Tottenham para vencer e que o nosso 9, por enquanto, da seleção Richarlison consiga fazer um gol. 11 horas da manhã também, olha o tanto de jogaço que tem antes do meio-dia. Tottenham, Manchester United, Liverpool, Celtic, Rangers, Campeonato Alemão. Galera, prestem atenção, não vacilem, tá? E também não vacilem no like, que o vídeo tá ficando longo, eu sei, mas deixa o like porque eu tentei enxugar e trazer somente os melhores jogos para vocês. E o West Ham contra o Manchester City, aqui o Manchester City para vencer. O West Ham é um time chato, é um time estruturado, é um time encaixado, mas na Premier League quem reina é o City. E essa odd de 1,50 é uma ótima odd para fazer de entrada, juntando com um bilhete 1,20, 1,30, porque aqui o City tem tudo para vencer. O West Ham vem de 3 vitórias, 1 derrota e um empate, e o City aproveitamento de 100%, né? São 5 vitórias consecutivas. O West Ham tá bem, mas ele vai enfrentar o bicho-papão da Premier League, né? City para vencer. 11h15, Valência contra o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid, galera, que tá jogando bem. Olha esse jogo aqui. 7-0, papai. 7-0. Atlético de Madrid agora é ataque de Madrid. Não é mais retranca de Madrid. Quem diria? Valência vem de 3 vitórias Valência vem de 3 derrotas e 2 vitórias. E o Atlético de Madrid, 2 vitórias e
3 empates. Pelo desespero do Valência, por ele ter começado a temporada bem, esse mais de 1,5 gol a 1,40 me agrada muito. O meu medo é que os gols do Atlético de Madrid podem ter ficado tudo no jogo do Valecano, né? Mas eu acredito que esse jogo tem tudo para ser mais de 1,5 gol, pelo precisar do Valência, né? E pela boa fase do Atlético de Madrid. 1,40 para mais de 1,5 gol, tô dentro também para esse jogo que é às 11h15. Ainda antes do meio-dia, 11h30 da manhã, Feyenoord contra Heerenveen. Feyenoord que vem de 2 vitórias, 2 empates e uma derrota, e o time que ele vai enfrentar 3 derrotas e 2 vitórias. Aqui é Feyenoord, né? Feyenoord para vencer a 1,24. É um time que foi campeão da temporada passada, se não estou enganado. É um time que vai tentar repetir a dose. Tem o PSV correndo atrás, tem o Ajax correndo atrás. Então, é Feyenoord para vencer. Al Raed contra Al Nassr, meio-dia também. Aqui é Al Nassr para vencer, o time de CR7. O Al Raed é um time que nos últimos 5 jogos venceu apenas um e empatou outro, o resto é derrota. E o Al Nassr parece que encaixou e vem de 4 vitórias consecutivas, 4 vitórias até bem, 5-1, 4-0, 5-0 e 4-2. Entendeu o poder que o time tem, quem é o elenco dele, e o Al Nassr deve vencer. Odd de 1,25 para um time de extremo favoritismo é uma odd justa. Inter de Milão contra Milan, jogaço de bola, 1h da tarde. Aqui é jogo pra gente trabalhar o under goals, tá? São duas equipes que nos últimos 5 confrontos não saiu 4 gols na partida. Então esse menos de 3 gols e meio a 1,36 para quem quiser trabalhar é uma boa pegada. Vou até pegar meu celular aqui para vocês para falar os últimos 5 jogos deles, tá? 1-0 Inter de Milão, 2-0 Inter de Milão, 1-0 Inter de Milão, 3-0 Inter de Milão, e em 2022, ou seja, há 5 jogos atrás, que teve um 3-2. Mas os últimos 4 jogos dele foram esse menos de 3 gols e meio bateu. E com essa odd de 1,36, eu gosto, tá? Então eu vou nesse menos de 3 gols e meio. É um mercado que eu não gosto tanto de trabalhar, mas os números estão me apontando isso. Eu não vou fugir do padrão, beleza? Menos de 3 gols e meio a 1,36. Newcastle contra Brentford, 1h30 da tarde. Newcastle que vem de 3 derrotas consecutivas e 2 vitórias, e o Brentford 2 vitórias e 3 empates. Se liguem nessa derrota aqui pro Brighton não acompanhei, mas pro Liverpool. O Newcastle fez um gol, o Liverpool perdeu um jogador foi expulso no primeiro tempo, e no segundo tempo o Newcastle levou a virada dentro de casa com 2 gols de Darwin Núñez. Então o Newcastle é um time muito qualificado, é um time que vai dar a volta por cima, e eu acredito na vitória dos caras agora, tá? Newcastle para vencer, uma ótima pegada, mas eu vou no chance dupla casa a 1,16 para fechar bilhete. Por quê? Porque eu sempre acredito nisso, de quando um time muito bom, ele passa por uma fase ruim, ainda mais depois dessa parada de data FIFA, quando eles voltam, os caras querem mostrar serviço, os caras querem repetir a dose que foi na temporada passada. O elenco, para mim, tá melhor do que na temporada passada, com aquele meio de campozinho ali. Nossa, que meio de campo. Então, eu vou de Newcastle empate, mas se você quiser ir na vitória deles, também vale bastante a pena. Segura, respira, toma uma aguinha, falta 5 joguinhos, tá acabando. PSV contra Nijmegen, não sei como pronuncia, me perdoe. O PSV ele vem aí de 4 vitórias e 1 empate, e o time de fora, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Aqui é PSV para vencer. Odd de 1,18 eu não curto muito, mas o PSV tem tudo para golear esse jogo aí, tá? Deve ser uns 3, 4-0 para o PSV. Vizela contra Benfica, também aqui é chovendo molhado. Benfica vem de 4 vitórias e 1 derrota. Vizela é um time que provavelmente vai brigar para não cair, tá? São apenas 1 vitória nos últimos 5 jogos, 1 vitória, 3 derrotas e 1 empate. Aqui é Benfica para vencer a 1,34. Jogos que não tem muito o que falar, eu não falo. Jogos que tem mais o que trazer, eu trago. Napoli contra Genoa, bora fazer uma entrada única para esse jogo do Napoli. Para mim, já vou adiantando, o Napoli vence, tá? Mas como Genova, né? Ele é um time que como teve uma boa início de temporada, né? São 3 vitórias e 2 derrotas. O Napoli vem daquela derrota contra o Lazio que eu falei pra vocês. Então eu vou nesse chance dupla com mais de 1,5 gol. Quem quiser trocar esse chance dupla Napoli pela vitória do Napoli, também vale a pena, tá? Mas eu tô trazendo um pouco mais de segurança. E mais de 2,5 escanteios no primeiro tempo. Isso aí, ó, turma. Napoli empate, mais de 1,5 gol na partida e mais de 2,5 escanteios no primeiro tempo, dando uma odd de 1,75 para você fazer o seu investimento. Mas para mim o Napoli vence, beleza? Deve ser 2-0 aí ou 2-1 pro Napoli. Barcelona contra Real Betis, jogaço. Barça, 4 vitórias e 1 empate. Real Betis, 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Aqui é Barcelona para vencer. Odd de 1,40, uma odd boa para você fazer uma dupla com outro bilhete em 1,30 ou até mesmo 1,40. Aqui é vice, que é o Barça. Yamal colocou Rafinha no banco, tá jogando muito. Essa data FIFA foi muito boa para Yamal e foi muito bom para Rafinha, né? Xavi vai ter um pouco de dor de cabeça, mas espero que o Barcelona passe pelo Real Betis. E para finalizar, 2 joguinhos do nosso querido Brasileirão.
Vasco contra Fluminense, clássico lá do Rio, 4 da tarde, mais de 1,5 gols na partida, 1,39. Vasco está brigando para sair da zona de rebaixamento, Fluminense está brigando para permanecer no G4. Vasco vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E o Flusão na massa, 4 vitórias e 1 empate. Dinizismo, né? O dinismo tá a todo vapor. E esse mais de 1,5 gols é uma boa. Vasco querendo fazer pontos e Fluminense não querendo deixar isso acontecer, né? Esse mais de 1,5 gols me agrada bastante. E para finalizar, Atlético Mineiro contra Botafogo. Atlético Mineiro odd 2, Botafogo odd 13,90. O Atlético, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E o Botafogo perdeu um pouco do embalo, né? São 2 derrotas, 1 vitória e 2 empates. Mas eu acredito que o Botafogo, nesse jogo, ele deve ter um bom resultado. Eu acho que o Botafogo deve, no mínimo, com o empate do confronto contra o Atlético Mineiro. Esse Botafogo mais 2 aqui, handicap europeu, é uma boa. Por quê? Se o Botafogo perder por 1 gol de diferença, é green ainda. Então o Botafogo ele pode vencer, ele pode empatar e ele pode perder por 1 gol de diferença, que ainda é green. Handicap europeu, tá? Botafogo mais 2 a 1,25 para fazer uma dupla ou uma tripla, é uma boa pegada. Mas repito, tem valor, tá? Tem valor, na minha opinião, Botafogo ou empate. Eu não vejo o Botafogo perdendo esse título, tá? Então ele vai jogar vida ou morte. E esse X2 a 1,80 para o Botafogo é uma boa pegada. E para finalizar, vamos para o nosso bilhete pronto do canal. Se você pulou o vídeo até aqui, volta que eu deixei algumas oportunidades, algumas dicas bem interessantes sobre o Sabadão. E vamos embora. Bilhete pronto do Sabadão. Newcastle empate, Barcelona para vencer e Napoli empate, dando uma odd de 1,91 para você quase duplicar o seu investimento. Se chegou até aqui, muito obrigado por sua audiência, muito obrigado por sua companhia. Tamo junto, um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.